O Homem Invisível, obra de H. G. Wells. Então ouvi um clamor de música e, olhando rua abaixo, vi um grupo de pessoas que vinham de Russell Square de camisas vermelhas e empunhando a bandeira do Exército da Salvação. Não podia alimentar a esperança de varar tamanha multidão, que cantava pelo caminho, batendo com os pés no chão e temendo voltar. Afastando-me novamente de casa, decidi impulsivamente. Subi correndo os degraus brancos de uma casa em frente às grades do museu e fiquei ali até que a multidão pudesse passar. Felizmente, o cão parou ao ouvir o barulho da música, hesitou, deu meia volta e correu de volta para Blowburn Square. A banda continuou a se aproximar cantando, com ironia inconsciente, um hino que dizia: "Quando verei seu rosto?" E a corrente da multidão pareceu levar um tempo infinito a passar pela rua diante de mim. O tambor soava, bum, 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 com uma ressonância vibrante e momentaneamente não me apercebi de dois garotos parados em frente às grades ao meu lado. "Veja aquilo", disse um dos meninos. "Aquilo o quê?" perguntou o outro. "Ora, aquelas marcas de pé, descalças, como as que se faz na lama." Olhei para baixo e vi que os garotos tinham parado e estavam olhando de boca aberta as pegadas sujas de lama que deixara ao subir os degraus recentemente cobertos de neve. Os passantes acotovelavam-nos e empurravam-nos, mas a maldita inteligência deles fora despertada. Bum, bum, bum. Quando, bum, veremos, bum, seu rosto, bum, bum. Um homem descalço subiu esses degraus. "Ou não entendo de nada", disse um dos garotos, e não desceu. E o pé dele estava sangrando. O grosso da multidão já tinha passado. "Olhe aqui, Ted", falou o mais jovem dos dois detetives, com a vivacidade da surpresa em sua voz, e apontou diretamente para meus pés. Olhei também e vi logo a sugestão imprecisa de seus contornos calçados nos salpicos de lama. Por um instante fiquei paralisado. "Ora, isso é esquisito", disse o garoto mais velho. "Danado de esquisito, parece até o fantasma de um pé, não acha?" Hesitou e avançou com a mão estendida. Um homem e depois uma moça pararam bruscamente para ver o que estava apanhando. Faltava pouco para que me tocasse. Então vi o que tinha a fazer. Dei um passo. O menino pulou para trás com uma exclamação e, com um movimento rápido, passei para o pórtico da casa vizinha. Mas o menino menor tinha a vista suficientemente apurada para seguir esse movimento e, antes que tivesse descido todos os degraus para chegar à calçada, recobrou-se do espanto momentâneo e começou a gritar que os pés tinham passado por cima do muro. Deram a volta apressadamente e viram minhas novas pegadas materializarem-se sobre o último degrau e a calçada. "O que está acontecendo?" perguntou alguém. "Pés? Vejam, pés correndo. Que coisa esquisita." Com exceção de meus 3 perseguidores, todas as pessoas na rua acompanhavam o Exército da Salvação, e isso não era um obstáculo apenas para mim, mas para eles também. Houve um tumulto cheio de surpresas e interrogações. Consegui passar, embora tivesse que derrubar um jovem, e logo em seguida vi-me correndo em volta de Russell Square, com 6 ou 7 sujeitos assombrados, seguindo as marcas de meus pés pela rua. Não havia tempo para explicações, ou toda aquela gente viria atrás de mim. Dobrei esquinas 2 vezes, atravessei a rua 3 e voltei atrás, e então
enquanto meus pés ficavam quentes e secos, as impressões úmidas começaram a desaparecer. Afinal, podia respirar e esfreguei os pés com as mãos para limpá-los e assim consegui escapar. A última coisa que vi na perseguição foi um pequeno grupo, talvez uma dúzia de pessoas, examinando com infinita perplexidade a impressão de um pé que secava lentamente e saíra de uma poça em Tavistock Square, uma pegada tão solitária e incompreensível para eles quanto a descoberta isolada de Crusoé. Toda aquela correria tinha me aquecido até certo ponto e prossegui mais animado pelo labirinto dos caminhos pouco frequentados que existem nas cercanias. Minhas costas estavam ficando mais rígidas e doloridas. Minhas amígdalas tinham sido machucadas pelos dedos do cocheiro e a pele de meu pescoço fora arranhada pelas unhas dele. Os pés doíam demais e um pequeno corte em um deles fazia-me cochear. Em tempo vi um cego que se aproximava e fugi capengando, pois temia sua intuição sutil. Uma ou duas vezes ocorreram colisões acidentais e deixava as pessoas pasmas, com vários xingamentos inexplicáveis tinindo em seus ouvidos. Depois senti algo silencioso e macio de encontro ao meu rosto e toda a praça foi coberta por um véu de flocos de neve que caíam devagar. Tinha apanhado um resfriado e, por mais que fizesse, não podia evitar um espirro ocasional. E cada cão que surgia com o nariz em riste e o farejar curioso era um terror para mim. Logo apareceram homens e garotos correndo, primeiro um, depois outros, gritando enquanto corriam. Era um incêndio. Apressavam-se na direção de minha hospedaria e, olhando para trás por uma das ruas, vi um rolo compacto de fumaça negra que subia, ultrapassando os telhados e fios telefônicos. Eram meus aposentos que estavam em chamas. Minhas roupas, aparelhos, todos os meus recursos estavam lá, exceto o talão de cheques e os 3 volumes de anotações que me esperavam na Great Portland Street. Ardendo, se jamais um homem queimou seus braços, este homem fui eu. O homem invisível calou-se, entregou-se aos seus pensamentos. Kemp lanceou nervosamente para fora através da janela. Sim, disse ele, continue. Na loja de departamentos. Assim, em janeiro passado, com a ameaça de uma tempestade de neve no ar, e se a neve caísse sobre mim, seria traído. Cansado, com frio, dolorido, terrivelmente infeliz e sem estar ainda totalmente convencido de meu estado de invisibilidade, comecei essa vida nova à qual estou condenado. Não tinha refúgio, instrumentos, nenhum ser humano no mundo em quem pudesse confiar. Contar meu segredo iria denunciar-me, fazer de mim um simples espetáculo e uma curiosidade. Mesmo assim, tinha vontade de abordar alguma pessoa e colocar-me à sua mercê. Mas eu conhecia, sem sombra de dúvida, o terror e a curiosidade brutal que minha tentativa de comunicação despertaria em qualquer pessoa. Não fiz planos na rua. Meu único objetivo era abrigar-me da neve, vestir-me e aquecer-me. Só então poderia ter esperanças de planejar alguma coisa. Mas até para mim, um homem invisível, as fileiras de casas de Londres permaneciam fechadas, barradas, impenetravelmente trancadas. Só podia ver uma coisa com clareza diante de mim: a exposição ao frio e o tormento da nevasca e da noite. Então tive uma ideia brilhante. Tomei uma das passagens que levam de Gower Street e Tottenham Court Road e achei-me diante de Omnius, o grande estabelecimento onde se pode comprar tudo. Você conhece o lugar: carne, gêneros alimentícios, lençóis, toalhas, móveis, roupas e até quadros a óleo.
um enorme labirinto de lojas em uma só. Pensei que encontraria ali as portas abertas, mas estavam fechadas. Porém, enquanto ainda estava parado na ampla entrada, vi uma carruagem a frear e um homem uniformizado. Você já viu o tipo de personagem com o Mínio no boné? Abriu a porta, consegui entrar e andando pela loja. Era uma seção onde vendiam fitas, luvas e meias, coisas assim. E cheguei a um local espaçoso, especializado em cestas de piquenique e móveis de vime. Não me sentia em segurança ali. Havia gente andando de um lado para o outro e perambulei nervosamente pelas cercanias até que cheguei a um vasto departamento no andar superior que impunha centenas de camas e atrás delas encontrei finalmente um lugar para repousar no meio de uma pilha alta de colchões dobrados cheios de flocos de lã. Expunha centenas de camas. O lugar já estava iluminado e agradavelmente aquecido e resolvi ficar, vigiando cautelosamente 2 ou 3 grupos de vendedores e clientes que vagavam pelo lugar até que chegasse a hora de fechar. Então poderia, pensei, roubar comida e roupas do lugar e, disfarçado, percorrê-lo para examinar-lhe os recursos e talvez dormir em alguma cama. Aquele parecia-me um plano sensato. Minha intenção era arranjar roupas para tornar-me uma figura embuçada, mas aceitável, pegar dinheiro e recuperar meus livros e volumes onde esperavam por mim, hospedar-me em algum lugar e elaborar planos para desfrutar ao máximo das vantagens que a invisibilidade me conferia, como ainda pensava sobre meus semelhantes. Eis que a hora de fechar chegou, rapidamente. Não podia ter passado mais de 1 hora depois que me acomodei nos colchões, quando vi que as persianas das janelas estavam sendo abaixadas e os clientes dirigiram-se para a porta. Então, um contingente de jovens ativos começou a arrumar as mercadorias que tinham ficado fora dos lugares, com uma vivacidade notável. Deixei meu abrigo quando a aglomeração diminuiu e andei cautelosamente pelos setores menos desertos da loja. Estava verdadeiramente surpreso ao observar com que rapidez os jovens, homens e mulheres, retiravam as mercadorias que tinham ficado em exposição para venda durante o dia todo. Todas as caixas de artigos diversos, os cortes de fazenda, as cascatas de rendas, as caixas de bombons na seção de alimentos, as amostras de uma coisa e outra eram apanhadas, dobradas, jogadas em minúsculos receptáculos, e tudo quanto não podia ser descido e guardado era coberto por panos de um material grosseiro, como a niagem. Finalmente, todas as cadeiras foram colocadas nos balcões, de pés para cima, deixando o piso desembaraçado. Logo que cada um dos jovens terminava sua tarefa, ele ou ela dirigira-se prontamente para a porta com uma expressão animada que poucas vezes já vira em um empregado de loja. Depois chegaram muitos outros moços espalhando serragem e carregando baldes e vassouras. Tive que sair depressa do caminho deles e foi assim que um pouco de serragem agarrou-se a meu tornozelo. Durante algum tempo, vagando pelas seções escurecidas e cobertas de serragem, ouvi as vassouras trabalhando. E enfim, após 1 hora ou mais, depois da loja fechada, veio o barulho de portas sendo trancadas. O silêncio desceu e vi-me andando sozinho pelo enorme emaranhado de lojas, galerias e salões de exposição. Estava muito quieto. Em um dos lugares, lembro-me de ter passado perto de uma das entradas de Tottenham Court Road e de ter ficado ouvindo o barulho das botas dos passantes. Minha primeira visita foi ao lugar onde vira
meias e luvas para vender. Estava escuro e procurei fósforos. Como o diabo, encontrei-os, enfim, na gaveta da mesa, onde ficavam pequenas quantias. Depois tive que arranjar uma vela. Fui obrigado a retirar os panos protetores e examinar inúmeras caixas e gavetas, mas acabei por encontrar o que procurava. A etiqueta da caixa dizia: calças e coletes de lã de carneiro. Em seguida, meias, uma echarpe grossa e passei para a seção de roupas. E apanhei calças, um paletó esportivo, um sobretudo e um chapéu de feltro macio. Uma espécie de chapéu clerical com a aba voltada para baixo. Comecei a sentir-me novamente um ser humano e meu próximo pensamento foi a comida. No andar superior havia um setor com uma lanchonete e ali consegui frios. O bule ainda tinha café e acendi o gás para aquecê-lo mais um pouco. Não passei nada mal, posso dizer. Depois, andando pelo pavimento à procura de cobertores, tive que me contentar com um monte de acolchoados de penas. Descobri um departamento de alimentos com muito chocolate e frutas cristalizadas, mais do que era de fato bom para mim, e umas garrafas de Borgonha branco. Próximo havia uma seção de brinquedos e tive uma ideia brilhante. Achei alguns narizes artificiais, narizes postiços, e pensei em óculos escuros, mas no Omniums não havia um setor de ótica. Meu nariz tinha realmente sido difícil e já havia pensado em pintura, mas a descoberta pôs minha mente a funcionar, avaliando perucas, máscaras e coisas semelhantes. Acabei por adormecer em um monte de acolchoados de penas, muito quentes e confortáveis. Meus últimos pensamentos, antes de adormecer, foram os mais agradáveis possíveis que já tivera antes da mudança. Estava em um estado de serenidade física e isso refletia-se em minha mente. Achava que poderia sair de manhã sem ser observado, vestido com minhas roupas e escondendo meu rosto com uma echarpe branca que apanhara para comprar com o dinheiro que encontrara, óculos e o mais, completando assim o meu disfarce. Caí em um sono perturbado, no qual figuravam todas as coisas fantásticas que haviam acontecido nos poucos dias mais recentes. Vi o senhorio, aquele pequeno judeu feio, vociferando em seus aposentos. Vi seus 2 filhos espantados e a cara enrugada e contorcida da velha que perguntava pelo gato. Experimentei novamente a sensação de ver o pano desaparecer e cheguei até a colina ventosa e o velho pastor espirrando e resmungando. O pó reverte ao pó e a terra, e o túmulo aberto de meu pai. Você também, disse uma voz, e de repente comecei a ser empurrado para a sepultura. Lutei, gritei, apelei para os que assistiam ao serviço fúnebre, mas continuaram impassíveis a seguir o ritual. O velho pastor não parava de orar e espirrar durante todo o serviço. Compreendi que estava invisível, inaudível, e forças superiores tinham se apossado de mim. Lutava em vão. Fui empurrado para dentro do caixão. Soou ocamente quando caí por cima dele, e a terra começou a descer sobre mim, jogada pelas pás. Ninguém me prestava atenção. Ninguém se apercebia de mim. Reagi convulsivamente e acordei do sono, ou melhor, daquele pesadelo. A pálida aurora de Londres despontara e o lugar estava banhado por uma luz fria e cinzenta que se filtrava através dos espaços das persianas das janelas. Sentia-me por algum tempo, não consegui lembrar-me onde poderia ser aquele apartamento, algo amplo, com seus balcões, pilhas de material enrolado, montes de acolchoados, almofadas e colunas de ferro. Então, quando comecei a me lembrar,
ouvi vozes que conversavam. Num ponto distante, na luz mais clara de algum setor, onde as persianas já haviam sido levantadas, eu vi que 2 homens se aproximavam. Pus-me de pé rapidamente, num salto, olhando ao meu redor à procura de alguma rota de fuga, e ao fazê-lo, o som de meu movimento chamou a atenção deles sobre a minha presença. Suponho que viram apenas uma silhueta que se afastava rápida e silenciosamente. "Quem é?" gritou um dos homens, e o outro: "Pare aí!" Precipitei-me para contornar um canto e dei em cheio um corpo sem rosto. Veja bem, que coisa esquisita. Com um rapazola magro de uns 15 anos, ele berrou. Eu o derrubei, passei correndo por ele, virei outra esquina e, por uma inspiração feliz, joguei-me atrás de um balcão, onde fiquei esticado no soalho. Não tardou para que outros pés passassem voando por mim e ouvi vozes gritando, todos para as portas, perguntando o que estava acontecendo e trocando opiniões sobre a maneira de me apanhar. Deitado no chão, sentia-me alucinado de medo. Mas, por mais estranho que pareça, não me ocorreu naquele momento tirar as roupas, o que me tornaria totalmente invisível, que era o que deveria ter feito. Acho que tinha me decidido a fugir vestido com elas e isso me obcecava. Foi então que, do corredor, formado pela parte interna dos balcões, veio o grito: "Aqui está ele!" Pus-me de pé, peguei uma cadeira em cima do balcão e atirei-a com força no idiota que tinha gritado. Voltei-me, encontrei outro dobrando mais um canto, atirei-o longe e precipitei-me escada acima. Este manteve a calma, soltou um "olá" e subiu as escadas em minha perseguição. No alto das escadas estava empilhada uma porção desses potes coloridos, como se chamam, cerâmicas artísticas, sugeriu Kemp, ao ouvir o que eu lhe dizia. Isso mesmo, é isso, Kemp, cerâmicas artísticas. Bem, voltei-me no último degrau, peguei uma da pilha e quebrei-a naquela cabeça tola que avançava em minha direção. Toda a pilha de potes caiu e ouvi gritos e pés correndo de todos os lados. Precipitei-me para a lanchonete e lá um homem de branco, como um cozinheiro, juntou-se à perseguição. Dei mais uma última e desesperada volta e encontrei-me entre lâmpadas e ferragens. Fui para trás do balcão e esperei pelo meu cozinheiro, e quando ele irrompeu à frente da caçada, bati-lhe com a lâmpada. Ele caiu e eu, agachando-me por trás do balcão, comecei a tirar as roupas tão depressa quanto era possível. Sobretudo, paletó, calças, sapatos saíram bem depressa, mas uma camiseta de lã de carneiro ajustava-se a um homem como uma segunda pele. Ouvi mais homens chegando, mas meu cozinheiro jazia quieto do outro lado do balcão, desmaiado ou assustado a ponto de perder a voz, e eu tinha que sair dali, como um coelho enxotado de um monte de lenha. "Por aqui, guarda", ouvi alguém dizer. Estava novamente no depósito de camas e no final de uma selva de guarda-roupas. Corri por entre eles, caí, livrei-me da camiseta, enfim, após contorções infindáveis, e vi-me livre outra vez, ofegante e assustado, quando o policial e um dos balconistas dobraram a esquina formada pela parede. Atiraram-se sobre a camiseta e as calças e agarraram as roupas. "Ele está deixando cair o roubo", disse um dos jovens. "Deve estar em algum lugar por aqui." Mas mesmo assim não me encontraram. Fiquei algum tempo olhando a caçada e maldizendo minha má sorte de perder as roupas, mas fazer o quê? Depois fui para a lanchonete, bebi um pouco de leite que encontrei ali e sentei-me junto ao fogo. Fiquei ali sentado a examinar a minha situação, que não era das melhores.
Dentro, em pouco, chegaram 2 empregados e começaram a discutir o assunto, muito excitados, como idiotas que eram. Ouvi um relato exagerado de minhas depredações e outras hipóteses aventadas sobre meu paradeiro. Depois recomecei a fazer planos. A dificuldade insuperável daquele lugar, especialmente agora que tinha sido alertado, era retirar-se de lá qualquer material roubado. Desci até o armazenamento para verificar se havia qualquer possibilidade de embalar e endereçar um embrulho, mas não sabia como funcionava o sistema de controle. Por volta das 11 horas, a neve que caíra, tendo derretido e o dia sendo mais bonito e um pouco mais quente que o anterior, decidi que a loja de departamentos era impossível e saí novamente, exasperado com o meu insucesso, tendo em mente apenas os mais vagos planos de ação. Por volta das 11 horas, a neve que caíra tendo derretido e o dia sendo mais bonito e um pouco mais quente que o anterior, decidi que a loja de departamentos era impossível e saí novamente, exasperado com o meu insucesso, tendo em mente apenas os mais vagos planos de ação. Em Drury Lane. Agora você está começando a entender o grande inconveniente de minha situação, continuou o homem invisível, a sua narrativa. Não tinha abrigo nem agasalho. Vestir-me seria abrir mão de minha invisibilidade. Perder toda a minha vantagem, tornar-me algo estranho e terrível. Estava em jejum, pois comer, encher-me de matéria não assimilada seria tornar-me grotescamente visível de novo. Não pensei nisso, disse Kemp. Também não tinha pensado, e a neve me havia mostrado outros perigos. Não podia andar na neve, ela pousaria em mim e me exporia. A chuva também faria de mim uma silhueta aquosa, a superfície brilhante de um homem. Uma bolha, e a neblina deveria parecer uma bolha menos nítida em um nevoeiro. Um corpo, o lampejo fugídio de um ser humano. Além disso, quando saí no ar de Londres, juntava sujeira em meus tornozelos e manchas flutuantes de fuligem e poeira em minha pele. Não tinha ideia de quanto tempo demoraria até que me tornasse visível por causa disso também. Mas via claramente que não seria muito. De qualquer forma, não em Londres. Atravessei a zona de cortiços em direção a Great Portland Street e encontrei-me no fim da rua onde havia morado. Não fui por ali por causa da turba que se aglomerava a meio caminho, diante das ruínas ainda fumegantes da casa que tinha incendiado. Meu problema mais urgente consistia em arranjar roupas. Outra coisa que me preocupava era o que fazer com meu rosto. Vi então uma dessas pequenas lojas de miscelânea, jornais, botas, brinquedos, balas, papéis de carta, disfarces que haviam sobrado do Natal e coisas assim. Uma coleção de máscaras e narizes. Compreendi que um problema estava resolvido. Imediatamente soube o que deveria fazer. Dei meia volta, não mais sem objetivo, e acerquei-me tortuosamente a fim de evitar os caminhos mais frequentados. Pelas ruas ao norte de Strand, pois lembrava-me, embora não muito distintamente, onde alguns fornecedores de roupas para teatro tinham lojas nas cercanias. O dia estava frio, com um vento cortante que varava as ruas que iam para o norte. Andava depressa, com medo de que alguém emparelhasse comigo. Cada esquina era um perigo, cada pedestre algo que tinha que observar atentamente. Um homem que ia ultrapassando no fim de Bedford Street
Voltou-se de repente e colidiu comigo, jogando-me na rua, quase sob as rodas de um coche que passava. O veredito dos cocheiros na fila de carros de aluguel foi que ele tivera algum tipo de ataque. Fiquei tão acovardado por esse encontro que fui até o mercado de Covent Garden e senti-me por algum tempo ofegante e trêmulo. Era um canto sossegado junto a uma banca de violetas. Constatei que tinha apanhado outro resfriado e fui obrigado a sair de lá pouco depois, para não correr o risco de chamar a atenção com os meus espirros. Finalmente alcancei o objetivo de minha busca. Uma lojinha suja e cheia de moscas em um beco perto de Drury Lane, com a vitrine cheia de roupões de borlas douradas, joias falsas, perucas, chinelos, dominós e fotografias de teatro. A loja era antiquada, escura e de teto baixo, e a casa acima dela tinha 4 andares encardidos e melancólicos. Olhei pela vitrine e, não vendo ninguém lá dentro, entrei. O abrir da porta fez com que soasse um sino estridente. Deixei-me ali a pensar e deixei a porta aberta e circundei um estrado de roupas vazio, até um canto por trás de um espelho comprido de abrir. Por mais ou menos um minuto não veio ninguém. Então ouvi pés que atravessavam pesadamente a sala e apareceu um homem no outro extremo da loja. Meus planos estavam perfeitamente definidos. Pretendia entrar na casa, esconder-me no andar de cima, esperar pela oportunidade e, quando tudo estivesse quieto, procurar uma peruca, óculos com máscaras e roupas, saindo para o mundo como uma figura grotesca, mas ainda assim revestida de credibilidade. E, aproveitando a chance, naturalmente roubaria todo o dinheiro disponível na casa. O homem que havia entrado na loja era baixo, magro, curvo, de testa saliente, com braços compridos e pernas arqueadas, muito curtas. Ao que parecia, tinha interrompido sua refeição. Olhou a loja toda com uma expressão esquisita de expectativa. Esta transformou-se em surpresa e depois em raiva, quando viu que estava vazia. Malditos garotos! Xingou. Foi até a porta, olhou para um lado, olhou para o outro. A rua, de um extremo a outro, ele observou. Após um minuto, entrou e fechou a porta da loja, irritadamente com um pontapé, e voltou resmungando à porta que levava à moradia. Adiantei-me para segui-lo e, com o barulho de meus movimentos, ele parou abruptamente. Fiz o mesmo, espantado com a agudeza de sua audição. Bateu a porta da casa na minha cara. Parei hesitante. De repente, ouvi seus passos apressados que voltavam e a porta foi reaberta. Ele ficou observando a loja como alguém que ainda não estava convencido e não entendendo bem o que estava acontecendo. Depois, ainda resmungando, examinou a parte de dentro do balcão e olhou atrás de algumas armações. Deteve-se cheio de dúvidas. Tinha deixado a porta da casa aberta e esgueirei-me para a sala interna. Era uma salinha esquisita, pobremente mobiliada, com uma quantidade de máscaras grandes a um canto. À mesa estava uma refeição interrompida e foi uma coisa estranhamente frustrante para mim, Kemp, ser obrigado a sentir apenas o cheiro do café, olhando quando o homem voltou e continuou a comer tranquilo. E suas maneiras à mesa eram irritantes. 3 portas abriram-se para a salinha, uma levando para cima e outra para baixo, mas estavam fechadas. Não podia sair da casa enquanto ele estivesse ali.
Mal podia mover-me por causa de seus ouvidos agudos e havia uma corrente de ar em minhas costas. Por 2 vezes precisei sufocar um espirro bem a tempo. A acuidade espetacular de minhas sensações era curiosa e inédita, porém, acima de tudo, estava terrivelmente cansado e furioso, muito antes que ele tivesse acabado de comer. Finalmente terminou e, pondo a louça miserável na bandeja negra de lata onde estava o bule de chá, catou as migalhas na toalha manchada de mostarda e levou tudo para dentro. As coisas que carregava impediram-no de fechar a porta, o que teria feito. Nunca vi um homem que gostasse tanto de fechar portas como aquele. E seguiu até uma copa-cozinha muito suja no porão. Tive o prazer de vê-lo começar a lavar tudo e depois, sem nenhum interesse em ficar ali, com o chão de tijolos muito frio sobre meus pés, voltei para cima e sentei-me na cadeira dele, junto ao fogo. Estava abaixo e, sem pensar muito, pus mais alguns carvões na lareira. O barulho trouxe-o para cima imediatamente e ficou de pé com um olhar feroz. Examinou a sala e esteve a um passo de tocar-me, mas não me pareceu satisfeito, mesmo depois da inspeção. Deteve-se no umbral da porta e fez uma última revista antes de descer de volta. Esperei uma eternidade na pequena sala e finalmente ele subiu e abriu a porta do andar de cima. Mal consegui passar com ele. De repente parou na escada e quase tropecei nele. Ficou olhando para trás, bem no meu rosto, ouvindo. Poderia jurar, disse, a mão cabeluda e longa puxando o lábio inferior. Poderia jurar. Correu as escadas com os olhos de cima a baixo, depois grunhiu e continuou a subir. Poderia jurar que tem alguém aqui em minha casa, disse ele baixinho. A mão dele estava na maçaneta da porta quando parou novamente com a mesma expressão de irritada perplexidade. Estava começando a perceber os leves ruídos de meus movimentos. Perto dele, o homem devia ter uma audição diabolicamente apurada. De súbito foi iluminado pela fúria. Se há alguém nesta casa, gritou com um xingamento e deixou a ameaça inacabada. Pôs a mão no bolso, não encontrou o que queria e, passando por mim precipitadamente, desceu, barulhento e agressivo, mas não o segui. Senti-me no alto da escada. Ali sentei até que voltasse. Subiu de novo após algum tempo, ainda resmungando. Abriu a porta do quarto e, antes que eu pudesse entrar, bateu-a em minha cara. Resolvi explorar a casa e levei algum tempo ocupado nisso, tão silenciosamente quanto possível. A casa era muito velha e mal conservada, tão úmida que o papel nas paredes do sótão estavam descorados e havia muitos ratos. Algumas maçanetas estavam emperradas e tive medo de girá-las. Vários cômodos que vi não tinham móveis e outros estavam atulhados de trastes velhos de teatro, comprados de segunda mão, segundo me pareceu por seu aspecto. Em um dos quartos, perto do dele, achei uma quantidade de roupas velhas. Comecei a remexê-las. E eu, em minha ansiedade, esqueci a agudeza evidente da audição daquele homem. Ouvi passos furtivos e, erguendo a cabeça, bem a tempo, vi-o de olhos pregados na pilha desmoronada, tendo na mão um revólver antigo. Fiquei absolutamente imóvel, enquanto ele olhava em volta, desconfiado e de boca aberta. Deve ter sido ela, disse devagar, que vá para o diabo. Fechou a porta com cuidado e logo ouvi a chave girar na fechadura.
Depois, os passos afastaram-se. Imediatamente, ocorreu-me que estava trancado. Por um minuto fiquei sem saber o que fazer ali trancado. Andei da porta para a janela, voltei e detive-me perplexo. Fui tomado por uma onda de ódio, mas resolvi examinar as roupas antes de mais nada, e minha primeira tentativa derrubou um monte que estava na prateleira de cima. Isso trouxe o homem de volta, mais sinistro do que nunca. Dessa vez chegou a me tocar, recuou em um pulo assombrado e parou cheio de pasmo no centro do quarto. Depois de algum tempo, acalmou-se um pouco. Ratos, disse a minha voz com os dedos repuxando os lábios. Estava evidentemente um tanto amedrontado. Esgueirei-me para fora em silêncio, mas uma tábua rangeu ao meu pé. Então o pequeno animal diabólico começou a percorrer a casa empunhando um revólver, fechando portas atrás de porta e pondo as chaves no bolso. Quando eu compreendi o que ele pretendia, tive um acesso de raiva. Mal podia controlar-me o bastante para aguardar a oportunidade. A essa altura, sabia que estava sozinho na casa e assim, sem mais delongas, dei-lhe um golpe na cabeça. Deu-lhe um golpe na cabeça, exclamou Kemp. Sim, tonteei-o quando desci as escadas. Bati nele pelas costas com um tamborete que havia no patamar. Rolou as escadas como um saco de botas velhas. Mas veja bem, as convenções habituais de humanidade, tudo isso é muito bom para gente comum, eu respondi a Kemp. Mas o problema era, Kemp, que tinha de sair daquela casa sem que me visse. Não me ocorreu nenhuma outra forma de fazer isso. Ainda o amordacei com um colete e amarrei-o em um lençol. Amarrou em um lençol. Sim, fiz uma espécie de saco. Era uma boa ideia manter o idiota sossegado e com medo em uma coisa danada, de difícil sair. A cabeça longe do cordão. Meu caro Kemp, não adianta ficar aí me olhando com esse ar de censura como se eu fosse um assassino. Tinha que ser feito. Ele estava com um revólver. Se esqueceu? Se me visse uma vez, poderia descrever-me. Mas ainda assim, disse Kemp, na Inglaterra de hoje, o homem na própria casa, e você que era o intruso. Você era o intruso, ele estava na casa dele, entenda isso. Bem, e roubando ainda. Ora, roubando? Que diabo, daqui a pouco vai me chamar de ladrão. Ora, Kemp, você não é suficientemente tolo para obedecer às velhas regras. Será que não entende minha posição? E a dele também, respondeu Kemp. O homem invisível levantou-se bruscamente. Que quer dizer? As feições de Kemp endureceram. Ele não gostou da história que lhe contei. Esteve a ponto de falar, mas conteve-se. Pensando bem, disse com uma súbita mudança de atitude. Suponho que a coisa tinha que ser feita. Você estava encurralado, não é verdade? Você estava em uma enrascada, mas poderia ter sido um pouco mais gentil com o homem. Claro que estava em uma enrascada daquelas, e ele também me irritou, procurando por mim na casa toda, manuseando o revólver, fechando e abrindo portas. Era simplesmente exasperante. Você não me censura, não é? Não me censura. Não, nunca censuro ninguém, explicou Kemp. É uma coisa muito antiga. E o que fez depois? Sentia fome, como lhe disse. Encontrei embaixo um pedaço de pão e um queijo rançoso, mais do que o bastante para satisfazê-la. Tomei um pouco de vinho com água e depois passei pelo meu saco improvisado. Ele estava absolutamente ali, tentando falar alguma coisa, mas estava amarrado. Até o quarto onde havia roupas velhas eu fui. Este dava para a rua, com um par de cortinas de renda encardidas de sujo, protegendo a janela. Fui até
lá e olhei pelos buracos. Lá fora o dia estava claro, contrastando com as sombras escuras da pobre casa onde me encontrava. Radiantemente, claro, estava o dia. Havia um tráfego intenso, carrinhos com frutas, uma charrete, uma carroça de 4 rodas, com uma quantidade de caixas, a carroça de um pescador. Voltei-me com pontos coloridos dançando diante dos olhos, para as instalações escuras atrás de mim. Minha excitação estava sendo substituída de novo pelo nítido discernimento de minha situação. O quarto recendia-se de leve a benzina usada, penso, na limpeza das roupas. Comecei uma revista sistemática do lugar. Parecia-me que o corcunda já habitava sozinho aquela casa há algum tempo. Era uma pessoa estranha. Reuni no depósito de roupas tudo o que poderia ser de alguma valia para mim e depois fiz uma cuidadosa seleção. Achei uma bolsa que julguei um pertence adequado, pó de arroz, ruge e massa colante. Tinha pensado em pintar e empoar meu rosto e tudo quanto aparecia de mim tornar-me visível, mas a dificuldade disso era que precisaria de aguarrás e outros recursos além de um tempo considerável antes de poder desaparecer novamente. Afinal, escolhi uma máscara de melhor qualidade, ligeiramente grotesca, mas não mais do que muitos seres humanos, óculos escuros, suíças grisalhas e uma peruca. Não consegui encontrar nenhuma peça de roupa íntima, mas isso poderia comprar depois. E, provisoriamente, encontrei-me em situação mais favorável. Enrolei-me em dominós de algodão e echarpes de lã branca. Também não encontrei meias, mas as botas do corcunda eram folgadas e bastavam. Em uma mesa da loja havia 3 soberanos e perto de 30 xelins em níqueis e em um armário trancado que arrombei em um dos aposentos internos havia 8 libras de ouro. Preparado, poderia enfrentar o mundo novamente. Então fui presa de uma estranha hesitação. Minha aparência seria mesmo aceitável? Eu próprio o experimentei com um pequeno espelho de quarto, examinando-me sob todos os ângulos para ver se não havia nenhuma fresta esquecida, mas tudo parecia correto. Estava grotesco a ponto de parecer exageradamente teatral, um arremedo de ator, mas de certo não era uma impossibilidade física. Ganhando confiança, levei o espelho para a loja, desci as persianas e observei-me sob todos os pontos de vista, com a ajuda das folhas do espelho no canto. Passei alguns minutos ganhando coragem, depois abri a porta da loja e então saí para a rua, deixando o homenzinho livre para desvencilhar-se de seu lençol quando quisesse. Em 5 minutos tinha posto uma dúzia de voltas entre mim e a loja de fantasias. Ninguém demonstrava muito interesse em mim. Parecia ter vencido meu último obstáculo. Mais uma vez, calou-se. E você não se preocupou mais com o dono da casa, o tal corcunda? Perguntou Kemp. Não, respondeu o homem invisível. Nem soube o que aconteceu com ele. Suponho que tenha se desamarrado, pois deixei todos os lençóis frouxos antes de sair. Até uma criança de 2 anos conseguiria se desvencilhar. Os nós estavam bem frouxos. Ficou em silêncio, foi até a janela e olhou para fora. O que aconteceu quando você foi até o Strand? Mais uma desilusão. Pensei que havia chegado ao fim de meus problemas. Achei que praticamente estava impune para fazer tudo o que quisesse. Tudo, menos trair meu segredo. Foi o que pensei. O que quer que fizesse, fossem quais fossem as consequências, nada poderia me atingir.
Só tinha que livrar-me das roupas e desaparecer. Ninguém seria capaz de me prender. Podia apanhar dinheiro onde o encontrasse. Decidi dar a mim mesmo uma festa suntuosa e depois hospedar-me em um hotel onde acumularia mais alguns pertences. Bom, sentia-me estranhamente confiante. Não é muito agradável recordar que fui um asno, na verdade. Entrei em um restaurante e estava escolhendo o almoço quando ocorreu-me que não poderia comer sem expor meu rosto visível. Acabei de encomendar o almoço, disse ao homem que voltaria dentro de 10 minutos e saí, furioso. Não sei se você já teve seu apetite frustrado. Não tanto assim, disse Kemp, mas imagino o que seja. Poderia ter arrebentado aqueles idiotas, finalmente. Estonteado com o desejo de uma comida saborosa, fui a outro lugar e pedi uma sala privativa. Estou desfigurado, disse, horrivelmente. Olharam-me com curiosidade, mas é claro, não era da conta deles. A obrigação deles era receber o meu dinheiro e me servir, apenas isso. E, afinal, consegui meu almoço. Não fui especialmente bem servido, mas o bastante. E, quando me satisfiz, relaxei com um charuto tentando traçar meu plano de ação. Lá fora estava começando uma tempestade de neve daquelas. Quanto mais pensava, Kemp mais compreendia o solitário absurdo que era um homem invisível, em um clima instável e frio e em uma cidade cheia e civilizada como aquela. Antes de fazer aquela experiência louca, sonhara com 1000 privilégios que eu teria sendo invisível, mas não era nada disso, não era bem isso. Naquela tarde, tudo era decepção. Repassei mentalmente todas as coisas que um homem julga desejáveis. Sem dúvida, a invisibilidade tornava possível obtê-las, mas impossível gozá-las quando conseguidas. A ambição de que vale ter orgulho de um lugar quando se está impossibilitado de aparecer no próprio lugar. De que vale o amor de uma mulher quando seu nome tem que ser Dalila? Não tem interesse pela política, pelo brilho falso da fama, pela filantropia ou pelo esporte. Que iria fazer? E por isso tudo tinha me tornado um mistério, embuçado, a caricatura de um homem enfaixado e cheio de ataduras. Fiz uma pausa e sua atitude sugeriu um olhar inquieto pela janela. Mas como chegou a Iping? Perguntou Kemp, ansioso em manter o visitante ocupado em falar. Fui para lá para trabalhar, tinha uma esperança. Era apenas o embrião de uma ideia. Ainda a tenho, mas agora é uma ideia completa. Um modo de voltar, de desfazer o que fiz, quando quiser, quando tiver feito tudo quanto pretendo fazer, sendo invisível. E é sobre isso, principalmente, que quero falar com você, Kemp. Agora, você foi direto a Iping? Fui, simplesmente tinha que pegar meus 3 volumes de anotações, meu talão de cheques, minha bagagem e roupa de baixo, encomendar certos produtos químicos para desenvolver minha ideia. Vou lhe mostrar os cálculos logo que recupere meus livros. E então parti. Deus, lembro-me agora da tempestade de neve e do maldito incômodo que era ter que impedir que a neve umedecesse meu nariz de massa. E no fim, disse Kemp, anteontem, quando descobriram quem era você, a julgar pelos jornais, você foi mesmo. Quase matei aquele policial estúpido. Não, respondeu Kemp. Espera-se que ele se recupere. Claro, só lhe dei um soco, nada mais que isso. Por que não me podiam deixar em paz? E o Palerma do caixeiro? Não há previsão de problemas a mais, disse Kemp. Não diria o mesmo do meu vagabundo.
falou o homem invisível com um riso desagradável. Por Deus, Kemp, você não sabe o que é raiva. Trabalhar durante anos, planejar, estudar e depois ter um idiota obtuso atrapalhando o seu objetivo como aquele homem. Todos os tipos possíveis e imagináveis de seres tolos jamais criados foram escolhidos para me importunarem. Com um pouco mais, enlouqueço. Vou começar a esbofeteá-los. Já tornaram as coisas 1000 vezes mais difíceis para mim. Só encontro com tolos e idiotas pelo caminho. Ah, deve ser irritante, sem dúvida, disse Kemp secamente a pensar. O plano que falhou. Mas agora, disse Kemp, relanceando o olhar para fora da janela, que vamos fazer? Enquanto falava, aproximou-se do visitante, de forma a impedir-lhe a possibilidade de divisar os 3 homens que avançavam subindo a estrada da colina com uma lentidão que parecia insuportável a Kemp. Que estava planejando fazer quando se dirigia a Port Burdock? Tinha algum plano? Ia sair do país, mas alterei meus planos depois que o encontrei. Pensava que seria prudente ir para o sul, agora que o tempo esquentou e a invisibilidade é viável, especialmente porque meu segredo tornou-se conhecido e todos estariam alertas em relação a um homem mascarado e encapuçado. Há uma linha de navios para a França. Minha intenção era subir a bordo de um deles e correr os riscos da travessia. Depois poderia ir de trem para a Espanha ou então para a Argélia. Não seria difícil lá um homem poder ser permanentemente invisível e ainda assim viver e fazer coisas. Estava usando aquele vagabundo como meu cofre de dinheiro e carregador de bagagens, até decidir como meus livros e pertences poderiam ser mandados para mim. Claro, então aquele animal nojento resolveu tentar roubar-me. Escondeu meus livros, Kemp. Escondeu meus livros. Se puder pôr as mãos nele, o melhor curso é tirar os livros dele primeiro. Mas onde ele está agora, você sabe? Está na delegacia da cidade, preso ao seu pedido, na cela mais forte do lugar. Canalha, xingou o homem invisível. É estranho, não é? Um homem pedir para ser preso. Só assim ele se sentiu sossegado e distante de você. Mas isso altera um pouco os meus planos, disse o homem invisível. Preciso pegar os livros, aqueles livros são vitais. Certamente, concordou Kemp, um pouco nervoso, imaginando se ouvia passos do lado de fora. De certo, precisamos achar os livros, mas não seria difícil se ele ignorar o que representam para você, entende? É verdade, disse o homem invisível e ficou pensativo. Kemp tentou lembrar-se de alguma coisa que estimulasse a conversa, mas o homem invisível continuou espontaneamente. Ter invadido sua casa por mera casualidade, Kemp, disse, muda todos os meus planos, pois você é um homem capaz de me compreender, a despeito de tudo o que aconteceu, a despeito dessa publicidade, da perda de meus livros, de tudo o que sofri, ainda há grandes possibilidades, enormes possibilidades. Não disse a ninguém que estou aqui, Kemp. Disse, perguntou abruptamente, meio desconfiado, o homem invisível. Kemp hesitou. Isso ficou implícito, respondeu. A ninguém, insistiu Griffin. Absolutamente a ninguém. Ah, bem. O homem invisível levantou-se e, pondo as mãos nos quadris, começou a andar pelo escritório. Cometi um erro, Kemp, um erro monumental a realizar esse trabalho sozinho. Desperdicei energia, desperdicei tempo, oportunidades, só. É extraordinário como um homem pode fazer pouca coisa. Quanto? Está só. Roubar um pouquinho, ferir um pouquinho e é tudo.
O que quero, Kemp, é um guardião, um ajudante e um lugar onde me esconder, um arranjo que me permita dormir, comer e repousar em paz, sem despertar suspeitas. Preciso de um aliado. Com um aliado, comida e descanso, milhares de coisas são execuíveis. Até agora, segui uma linha de conduta pouco definida. Temos que considerar tudo quanto a invisibilidade significa e tudo quanto não significa. Não vale muito para ouvir sem ser visto e por aí afora. Fazemos barulhos. De pouco adianta, ou talvez adiante muito pouco, para arrombar casas e coisas assim. Se me pegam, podem aprisionar-me facilmente.